Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Surto Coletivo. Aquele vídeo aonde eu te deixo surtado com alguma coisa doida aí que eu fiquei horas pesquisando. Antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de já curtir o vídeo se você gosta aqui do Surto Coletivo e não se esquece também de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E hoje eu vou te contar a história de como uma empresa que vendia bananas nos Estados Unidos matou várias pessoas na América do Sul, além de ter implantado uma das grandes ditaduras da América do Sul. Vocês estão prontos, crianças? Então apertem os cintos. Nós estamos agora em 1871. E um cara americano, ele é contratado para construir uma rodovia lá na Costa Rica. O nome dele é Henry Meigs, mas o Henry, 6 anos depois que ele ganha esse contrato, ele morre e quem assume é o sobrinho dele. O sobrinho dele é o Minor C. Cave. E o Minor, quando ele assumiu o controle lá da rodovia, ele percebeu que a Costa Rica não tinha dinheiro para pagar ele. Então, ele chegou lá pra Costa Rica e falou, qual é? Não vai pagar não? E aí, como é que vai ser, né? E a Costa Rica fez vários acordos com ele, né? E ele acabou ganhando, além de 99 anos de concessão para ele administrar a rodovia que ele tá construindo, como também ganhou 800 mil acres de terra na Costa Rica. E aí, com esse tanto de terra, o Minor começou a plantar banana. Meio que assim, num primeiro momento, essas bananas era para alimentar a galera que estava trabalhando ali na rodovia, né? E não só isso, mas era uma coisa que era muito fácil de plantar. Afinal, existem bananas na América Central, então já é uma coisa que é natural. Elas são perfeitamente adaptadas para o clima dali. Era barato, era fácil, alimentava. Mas ele descobriu que vender essas bananas nos Estados Unidos, na verdade, já dá muito mais dinheiro para ele do que as tais das rodovias. Porque bem nessa época que ele estava fazendo esse rolê todo, começou a pegar uma moda lá nos Estados Unidos de banana. Porque assim, a gente tem que pensar que essas frutas que a gente tem aqui na América do Sul tão facilmente, não existiam lá num clima mais frio. Tinham acabado de chegar por lá nos supermercados. E aí, quando chegou uma novidade, todo mundo queria ter a novidade. E o bagulho tava assim, tão hypado lá nos Estados Unidos, que em Nova York, eles tiveram até que passar a lei para evitar que as pessoas jogassem casca de banana no chão, porque tava tendo muito acidente das pessoas escorregando em caixa de banana. E pro Minor, tudo isso era muito conveniente, porque não só ele tinha terra pra caramba pra plantar banana, como ele tinha as rodovias, então ele conseguia já transportar essas bananas, né? Então ele já tinha assim uma grande parte do negócio que ele conseguia fazer por si só. A empresa dele, que naquele primeiro momento chamava Tropical Trading and Transport, foi crescendo, 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 daí ele foi juntando, comprando outras partes de outras empresas, fez outra fusão com uma outra empresa, etc, etc, e virou a United Fruit Company. E a United Fruit tinha não só todas as coisas, a terra, a ferrovia, como também tinha os próprios navios para transportar essas bananas. Chegou um momento que a United Fruit era um bagulho que era tão grande, mas era tão grande, mas era tão grande, que eles tinham 80% do mercado de banana lá nos Estados Unidos. E eles tinham terras e ferrovias não só ali na Costa Rica, na América Central, como até no norte da América do Sul. Eles estavam controlando o bagulho inteiro. Tinham outras empresas, sim, de banana naquela época, que faziam outras coisas, mas a United Fruit era a maior de todas. Inclusive, o bagulho da banana era tão grande, a empresa era tão grande, que eles começaram até a fazer os primeiros cruzeiros pelo Caribe. Eles inventaram esse conceito. A ideia, na verdade, era, assim, levar um grupo de 50, 100 pessoas nesses navios que eles tinham de transportar banana, para as pessoas conhecerem o Caribe, uma coisa assim meio exótica, tropical, sabe? Coisa que gringo adora. E foi inventado todo o conceito de cruzeiro com eles, com esses navios. A United Fruit era um negócio que era tão grande, que em 1991 a Guatemala contratou a United Fruit para tomar conta do correio do país. Porque eles já tinham tanto o controle ali de todo o transporte, de toda a comunicação da Guatemala, que eles falaram, melhor então vocês já tomarem conta desse negócio de entregar a encomenda aqui também. E em 1913, eles criaram uma empresa dentro da Guatemala que tomava conta das transmissões de rádio e telégrafo na Guatemala. E aí, em 1930, a United Fruit já era a maior empregadora de pessoas em toda a América Central. Eles tinham todas as terras, eles tinham todas as rodovias, eles tinham os meios de comunicação, eles tinham os transportes. Basicamente, a América Central
era da United Fruit. Nessa época aí, inclusive, as pessoas, né, até começaram a chamar a United Fruit de polvo, dizendo que eles tinham tentáculos em todas as coisas. Tudo era deles. Mas então, agora você tem que pensar aqui comigo, que imagina que você tem um país e o seu país, toda a infraestrutura do seu país, os meios de comunicação, correio, blá, 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 a gente falou, né? Tudo depende de uma empresa. Se essa empresa fazer alguma coisa de errado, tem como você multar essa empresa? Tem como você impor alguma coisa a eles? Dizer, opa, aqui não. Porque se você fizer qualquer coisa contra eles, eles vão falar assim, ah, beleza, então a gente não vai mais entregar carta. Ou então a gente não vai mais deixar as pessoas do governo usarem aqui nossos meios de transporte. Eles fazem o que eles querem. Então como é que um governo vai impor qualquer regra a uma empresa dessa? Quando eles dependem completamente dessa empresa. E não só isso, né? Não só o governo já não conseguiria fazer nada nem se eles quisessem, mas muitas das pessoas do governo eram pagas pela United Fruit pra ficarem de boa, né? Então, assim, temos aqui uma empresa enorme, gigantesca, que emprega todo mundo de vários países, que faz o que quer com esses trabalhadores, não é mesmo? As pessoas que trabalhavam para United Fruit eram obrigadas a trabalhar 7 dias por semana, ou seja, nenhum descanso. O salário era de $1,30 por dia. E eles nem eram pagos em dinheiro de verdade. Eles eram pagos em cartão presente da United Fruit. Eu te juro. Eu não estou zoando. E aqui você também tem que pensar, né, no que consiste um trabalho numa plantação de banana, num bananal, né? Não é um trabalho super tranquilo. É um trabalho que você tá ali subindo em árvore, né? Então você tá numa altura. Você tá trabalhando possivelmente com um facão também pra cortar banana, né? Então, assim, tem vários jeitos de você acabar se envolvendo em um acidente. Se você se envolveu num acidente, poxa vida, meu pau no seu cu. Eles tinham, teoricamente, ali uns médicos de lá, mas que meio que foda-se. Se você tivesse que ficar afastado do trabalho, você não era pago por causa disso, né? Isso se não acontecesse alguma coisa pior com você, né? Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma empresa de roupa chamada Banana Republic. E esse nome, Banana Republic, que essa empresa de roupa resolveu usar, é um nome que existiu, ele foi cunhado por um sociólogo, justamente para identificar esses países que eram basicamente controlados por empresas de banana, no caso. Onde você tem basicamente uma empresa que controla a população inteira de um país pra ganhar lucro em cima deles. Esse nome significa isso. Eu não sei por que caralhos que a Banana Republic achou que era daí um bom nome pra botar, mas a Banana Republic também é uma empresa velha. Na época, ela tava nem aí, né? Mas é um nome que vem disso. Mas aqui, vamos falar da primeira grande greve que aconteceu em uma República das Bananas? Ali no início do século XX, né? Os trabalhadores, eles começaram a se organizar, formando pequenos sindicatos, coisinhas. Uma grevezinha aqui, uma coisinha aqui, outra ali, mas eram coisinhas bem pequenas. A primeira grande greve aconteceu no dia 12 de novembro de 1928. Foi numa cidade chamada Ciénaga, na Colômbia, que os trabalhadores resolveram entrar, de fato, em greve. E aí aqui, as coisas que essas pessoas estavam pedindo eram coisas, assim, extremamente básicas. Eles estavam pedindo para trabalhar 6 dias por semana e ter um dia de descanso. Eles queriam que tivesse uma melhoria nos serviços médicos dos hospitais da empresa, pagamento semanal e não receber mais dinheiro em vale compras. Eles queriam ser pagos, de fato, em dinheiro de verdade. Mas aí, amores, o que é que vocês acham que a United Fruit fez? Vocês acham que eles foram conversar com essas pessoas? O que vocês acham que aconteceu? A United Fruit é uma empresa americana. Era um cara americano que começou, a empresa americana vende nos Estados Unidos. Basicamente, eles foram lá falar com o governo americano. Sim, foram chamar o pai deles. Falou, olha aqui, pai, eles são comunistas. Aí os Estados Unidos falou, que isso? Que é isso? E aí os Estados Unidos, o pai dos Estados Unidos, foi então conversar com o pai do coleguinha, que eram as pessoas da Colômbia, que no caso era o governo da Colômbia. E aí falou, qual é? Você vai deixar aí os seus filhos serem comunistas com o meu filho? E os Estados Unidos disse, se você não resolver isso, vai ficar pior, porque eu vou intervir militariamente, porque comunista aqui não. E aí o governo da Colômbia, então, mandou o próprio exército colombiano para resolver a situação. Eles mandaram 700 militares
para averiguar lá a greve. Era dia 6 de dezembro de 1928, tinha ali mais ou menos 1.500 funcionários acampados fazendo a greve e simplesmente o exército colombiano saiu atirando nessas pessoas. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram nesse massacre. Foram encontrados 47 corpos, mas isso não significa que foram 47 mortes. Porque, enfim, muitos corpos podem ter sido jogados no mar, ou entre outras coisas, né? Existem estimativas que chegam em até 2.000 mortos. Mas assim, não tem como eu te dizer, fica aí um número entre 47 e 2.000. O governo colombiano depois justificou essa atitude deles, dizendo que eles fizeram isso para que não houvesse uma invasão americana à Colômbia. E aqui, não só o governo dos Estados Unidos sabia desse massacre, como eles consideraram essa operação um grande sucesso, tá? Porque foi encontrada, assim, esses documentos todos, dessas coisas que eu tô te falando, eles já foram desclassificados, eles são públicos, você consegue ver esses documentos todos nos sites do governo americano. E tem uma mensagem da embaixada dos Estados Unidos dizendo que a operação foi um sucesso. Então eles sabiam bem o que aconteceu e acharam bom. Enfim, esse episódio ficou conhecido como o Massacre das Bananas, mas ele tá longe de ser o único incidente envolvendo empresas de banana. Pois bem, 6 anos depois desse primeiro acontecimento, 1934, houve uma outra grande greve dos funcionários da United Fruit. Só que dessa vez, era muita gente fazendo a greve. Então não tinha como simplesmente chegar e atirar todo mundo, porque daí era gente demais e não ia ter como. Eram mais ou menos aí 100.000 trabalhadores, todos engajados na greve. E eram pessoas de cidades diferentes, de setores da empresa diferentes, vários sindicatos que se uniram para fazer essa greve juntos. Foi uma organização muito grande. Tudo isso aconteceu na Costa Rica. E aqui eles estavam pedindo coisas muito parecidas que os funcionários na Colômbia estavam pedindo. Aquela coisa, melhores condições de trabalho, ser pagos em dinheiro de verdade, ter um salário mínimo, essas coisas. Enfim, num primeiro momento, a United Fruit tentou fazer a mesma coisa. Falar, ai, pai, comunista! Mas enfim, isso não deu muito certo dessa vez. E aí, depois de algumas semanas, a empresa acabou concordando com as reivindicações dos funcionários. Falou, não, beleza, tá bom, vamos pagar em dinheiro, então. Mas assim, eles falaram que iam e não foram. Simples assim. E aqui, nessa época, já tinham sido passadas leis no governo da Costa Rica garantindo direitos aos trabalhadores. Mas a United Fruit cagou, fingiu que nem era com ela. Imagina. E não só isso, mas, né, cagou também porque eles prometeram pros funcionários. Também não era com eles. Fizeram de som. Quando os trabalhadores começaram a tentar se organizar de novo para fazer uma nova greve, os líderes dessa nova greve foram presos ou então simplesmente sumidos. Então, assim, por muito tempo, era assim que funcionava. A United Fruit tinha o monopólio de tudo. Eles tinham mais de 3 milhões de acres de terras em toda a América Central. Toda vez que alguém tentava pedir algum direito mínimo, assim, poxa, eu queria talvez receber um dinheiro pelo meu trabalho, eles acabavam com essa história. Eles faziam o que eles bem queriam, tá? Aí tinha os governos que de vez em quando eles ainda tentavam passar mais leis trabalhistas e tal, daí a United Fruit ia lá e dava um chilique, falava, ei, você tá... É um ataque pessoal contra mim! Porque, por exemplo, aí o governo passa uma lei e fala, essa lei é válida para empresas que tem mais de 500 funcionários. Aí a United Fruit fala, mas só tem eu de empresa com mais de 500 funcionários. Quem mais? É comigo, então. Tá com problema comigo. E aí ficava nessa e ninguém conseguia fazer nada. Em 1952, a United Fruit era dona de 20% da Guatemala. Tá bom pra você, tá? O país, todas as terras do país, de todas, 20% delas era de uma empresa só. E aí, tava aparecendo várias greves na Guatemala, enfim, como deveria estar aparecendo todo lugar, tava acontecendo várias greves na Guatemala em relação ao United Fruit. E aí, de novo, pedindo várias coisas básicas, ai meu Deus, a gente quer dinheiro, enfim. E não só isso, mas a Guatemala também tinha acabado de virar uma democracia. E eles tinham eleito um presidente que se chamava Jacobo Arbenz. E o Jacobo, ele foi o fundador do Partido Trabalhista da Guatemala. Partido Trabalhista. Então, isso significa que o Jacobo, ele tinha certas ideias sobre como certas coisas deviam funcionar, não é mesmo? E a United Fruit achava que certas ideias não eram tão boas ideias assim. Tipo assim, como assim
você quer que os funcionários tenham direitos? Como assim as pessoas não podem sair morrendo no trabalho? Porque morria gente pra caramba, tá? Era uma das reivindicações, inclusive, que estavam sendo feitas nessa greve, era da empresa fornecer serviços funerários para os funcionários que morriam trabalhando. As pessoas estavam pedindo o serviço funerário e estavam pedindo uma compensação para as famílias que tinham pessoas que tinham morrido trabalhando para United. Então, assim, o buraco era bem baixo, gente, assim, realmente era bem assim, a gente tá pedindo só pra não morrer. Ou então, pra se a gente morrer, pelo menos a nossa família ter um dinheirinho. Enfim, né? O Jacobo, ele tava tentando implementar leis trabalhistas, tipo assim, a gente quer que tenha um salário mínimo na Guatemala e alguma condição de trabalho, que no caso, assim, alguma, porque no caso não tinha nenhuma antes. Bom, mas enfim, a United Fruit, apesar dela ter 20% das terras da Guatemala naquela época, eles só usavam 15%. Esses outros 5 estavam lá parados. Então, o Jacobo fez uma reforma agrária com uma parte dessas terras. Ele expropriou em torno de 200 mil hectares de terras da United Fruit, pagou aí em torno de $3 por hectare e redistribuiu essas terras para trabalhadores sem terra. Basicamente, ele fez uma reforma agrária como, né, deveria ser feito mesmo. E a United Fruit ficou puta, mas assim, tão puta. Essa foi a primeira vez que, de fato, um governo fez alguma coisa com ela. Porque até então ficava só nessa coisa, passamos lei, hein? E ela cagava. Vamos passar lei, hein? E cagava. Essa foi a primeira vez que, de fato, foi feito alguma coisa. Chocada estava a United Fruit. Só que aí, assim, né, se eles já achavam que a galera pedia um salário mínimo e pedir pra não morrer já era comunista, imagina então um governo ir lá e fazer uma reforma agrária. Nossa, muito comunista. Assim, muito comunista mesmo. E aí, foi lá em United Fruit falar, Pai, os comunistas aqui fazendo coisas de comunista. E aí, em 1952, o então presidente dos Estados Unidos, o Truman, autorizou a Operação PB Fortune, que foi uma operação da CIA para derrubar o governo da Guatemala. A CIA procurou ali na Guatemala alguém que eles pudessem financiar. Eles acharam um cara chamado Carlos Castilho Armas. O Carlos Castilho, ele era um ex-militar que tinha sido exilado da Guatemala, que já tinha, inclusive, tentado dar um golpe de Estado antes. E o Carlos até gostava dos Estados Unidos, sabe? E pra eles, falou, beleza, vai ele mesmo, então. Eles pegaram o Carlos e começaram a treinar e financiar ele e o exército dele. Eles deram dinheiros e armas. Inclusive, entre essas armas, tá, estavam aviões e bombas. Inclusive, durante esse golpe de 1952, esses aviões foram utilizados para bombardear a cidade da Guatemala. Inclusive, esses eventos influenciaram muito um jovem de 25 anos que estava por ali, naquela parte ali, chamado Che Guevara. Não só isso, mas os Estados Unidos, eles também, antes mesmo do exército do Carlos chegar na capital, eles começaram a fazer uma grande campanha de marketing a favor desse golpe. Eles jogavam vários panfletos assim na cidade, falando sobre como o Jacobo era um bosta e como eles estavam precisando muito de um golpe. Eles faziam isso tanto com esse panfleto jogado por aviões assim, quanto pelo rádio. Então, quando o exército do Carlos chegou na cidade, meio que nem teve muita resistência, sabe? Assim, porque ela falou, não, vem aí, vamos, pode ir. Daí, o Jacobo, ele renunciou no cargo de presidente e o Carlos Castilho Armas virou o ditador da Guatemala. Logo depois disso, o Carlos fez várias execuções em massa, porque ele sabia que, enfim, ele tinha opositores políticos, obviamente, né? E das pessoas todas que ele executou ali naquele primeiro momento, mais ou menos em torno de 1.000 pessoas eram pessoas que estavam envolvidas com as greves da United Fruit. Essa ditadura, depois do assassinato desse ditador, levaram a anos de instabilidade e conflitos no governo da Guatemala, que foram responsáveis pela morte de centenas de milhares de pessoas. Tudo isso porque uma empresa de banana não estava afim de pagar dinheiro de verdade para as pessoas que trabalhavam. E aqui você pode achar que acabou, pois não acabou não, tá? Agora, a United Fruit não se chama mais United Fruit, porque nos anos 90, ela foi comprada por um cara, um bilionário lá, que falou, meu Deus, tem muita merda envolvendo a United Fruit, né? Esse nome já tá meio assim, tá com uma energia negativa, assim, vamos mudar. E aí mudou o nome da United Fruit pra Chiquita
que era o nome da banana que eles vendiam. Eles inventaram um nome pro produto deles, né? Daí falando, beleza, vamos chamar então de Chiquita, já que já era muito conhecida essa banana. Então agora a gente tá falando da Chiquita. Não estamos falando da United Fruit, mas é a mesma coisa. Entre os anos 90 e os anos 2000, a Chiquita foi pega financiando um grupo paramilitar na Colômbia. O grupo era o Autodefesas Unidas da Colômbia, conhecido como AUC, que é um grupo paramilitar de extrema-direita, fundado por um cara chamado Carlos Castanho Gil, que, inclusive, se você assistiu aquela série Netflix Narcos, é um dos personagens que tá na série, é o Carlos Castanho. A UAC é basicamente, assim, um exército particular que você pode contratar. E eles muitas vezes eram contratados justamente, assim, por empresas ou fazendeiros para matar sindicalistas e coisas do tipo. Se os seus trabalhadores estão ameaçando aí fazer uma grevezinha, uma coisinha assim, você contrata a UAC. Inclusive o Carlos Castanho, ele realmente detestava esse negócio de sindicalista e ele mesmo já falou que mataria qualquer sindicalista que aparecesse na frente dele. A UAC também foi responsável por vários massacres em cidades colombianas, tipo o massacre de Mapiripán em 1907. E aí, entre 1907 e 2004, a Chiquita pagou aí em torno de 1,7 milhões de dólares para a UAC. Em 2001, o governo dos Estados Unidos classificou oficialmente a UAC como um grupo terrorista. E existe uma lei nos Estados Unidos que você não pode financiar grupos terroristas. E quando rolou isso, eles classificaram a UAC como um grupo terrorista, rolaram memorandos internos na Chiquita, antiga, dizendo que era melhor eles pararem de financiar esse grupo. E eles simplesmente cagaram e continuaram mandando dinheiro pra eles. Eventualmente, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez uma investigação e condenou a Chiquita a uma multa de 25 milhões de dólares pelo financiamento desse grupo. Várias famílias que tiveram pessoas que foram vítimas da UAC processaram a Chiquita. E esse processo demorou um pouco. Primeiro, os Estados Unidos meio que não deixou, disse que o crime tinha sido na Colômbia. Depois, um outro juiz deixou o processo rolar. E a Chiquita foi condenada nesses processos. Eles tiveram que pagar 38 milhões de dólares para 8 famílias. E essa é a história de como uma empresa de bananas matou milhares de pessoas na América Central e na América do Sul. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo surtadinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo.